Romanos 15, nós vamos ler do verso 2 ao verso 7, meus irmãos. Todos acharam? Amém? Diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E Deus, que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de... O que está na sua Bíblia? De unidade, um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Como é que Cristo te aceitou, meu irmão? Você sabe? Como que você acha que Cristo olhou? Eu sei que ainda na cabeça das pessoas do mundo, do conceito natural, Deus escolhe aqueles que são bons, né? Deus escolhe aqueles que estão bonitinhos, aqueles que levam uma vida correta aos olhos humanos. Mas a palavra de Deus fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos os seus inimigos. Então veja, Deus não te ama porque hoje você está bonitinho sentado aqui no culto de domingo, fazendo as coisas certinho na vida cristã. O amor de Deus é muito maior do que isso, sabe? O amor de Deus não depende de você. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus é o próprio amor, é a natureza de Deus. Então, Deus nos amou dessa forma, quando nós ainda éramos, aos seus olhos, imundos, quando nós ainda éramos cheios de defeito. Então, ainda assim, Deus um dia foi lá e escolheu você. Eu sei que isso é perturbador para algumas pessoas, né? Porque no conceito natural foi a gente que escolheu a Deus. Você que um dia chegou e falou, como eu encontrei estavam uns irmãos visitando a gente há umas semanas atrás, e era uma turma da bagunça aqui em Tampa, e o mais velho da turma, né, provavelmente já sentindo as dores da idade. Eu comecei na fase das dores da idade, né? Eu já passei dos 40, né? E aí diz que esse mais velho da turma chegou: olha, gente, é bom a gente começar a parar o negócio aqui, porque tem um amigo nosso que já morreu e aconteceu isso. Então eu lembrei do filho pródigo, né? Caindo em si, decidiu falar assim: não, vamos para a igreja. Você sabe, irmãos, é engano nosso achar que foi a gente que escolheu a Deus. A Bíblia fala que Deus quem nos escolheu. Amém? E veja, Ele não escolheu por causa das suas qualidades, muito pelo contrário, Deus escolheu pela sua soberania. Então a Bíblia fala que nós devemos aceitar uns aos outros da mesma forma como Deus nos aceitou. Aliás, totalmente pela graça. Amém? Você que está anotando, o título dessa mensagem é A Graça que nos une. Nós somos uma igreja que prega a graça, irmãos, e nós temos que ter atitudes da graça. Se nós pregássemos a lei aqui, como que funcionaria? Você sabe, a lei é um favor merecido, e a graça é favor imerecido. Então, se a gente pregasse aqui o favor merecido, você poderia exigir dos outros alguma coisa, mas a Bíblia fala que nós devemos aceitar os irmãos graciosamente, da forma como Deus nos aceitou. E assim é formada a igreja do Senhor. Você sabe, a igreja do Senhor está longe de ser perfeita, irmãos. E eu gosto da primeiro símbolo, da primeira menção profética da igreja que nós encontramos na Bíblia, que é lá no Velho Testamento, quando Deus manda Noé construir a arca. A arca de Noé é a primeira menção profética a respeito da igreja, né? Porque a Bíblia Deus falou para Noé que ele ia mandar o juízo no mundo e quem estivesse dentro da arca seria salvo, né? Qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo aqui não é mera coincidência, irmãos. E da mesma forma Deus constituiu a sua igreja.
para que nós sejamos poupados do juízo que vai vir para o mundo. Agora você imagina, irmãos, viver dentro da arca não devia ser algo muito confortável, né? Você ainda mais convivendo com animais, com suas limitações, com as regras, com os impedimentos, e por vezes eu imagino a vontade daquelas pessoas de poder sair da arca para poder curtir a vida, ou ter que viver naquele lugar apertado, muitas vezes mal cheiroso que era a arca. Aqui não tem ninguém mal cheiroso, irmãos, é só falando da arca de Noé. Mas você imagina aquele lugar cheio de animais. Mas eu pergunto para você, sabendo que vinha o juízo, alguém ia querer sair da arca, irmãos? Assim também é a igreja. A igreja pode não ser o lugar perfeito, mas é o lugar de Deus para te guardar, para Deus trabalhar com você. Mas a igreja, irmãos, eu diria para você que é uma das coisas, das criações mais extravagantes de Deus. Se você acha que a arca de Noé é algo extravagante, mandar construir uma arca no meio do deserto, num lugar onde nunca choveu, construir um negócio de proporções gigantescas, deixa eu falar, a igreja é mais extravagante ainda. Porque veja, você pega pessoas de todo tipo e você coloca elas para conviver juntas, pessoas imperfeitas, irmãos, sabe? E é nesse ambiente, nessa panela de pressão, que Deus vai quebrantar você, sabe? A gente usa a panela de pressão para amolecer a carne, só não amolece quem é pedra, mas glória a Deus que Deus já nos deu um coração de carne, amém? Quem tem coração de carne aqui? Pera, acho que não entenderam, vamos levantar a mão aqui para eu saber. Quem tem coração de pedra? Quem não quer levantar a mão? Então veja, a igreja é isso, essa mistura, é como diria aquele termo, né? Tudo junto e misturado, e Deus trabalha. Agora, é interessante como Deus usa a imperfeição de uns dos outros para poder moldar e trabalhar a gente. Eu sempre falo que se a igreja fosse um lugar perfeito, se os irmãos não tivessem problemas, poderia entrar o irmão mais carnal, mais problemático do mundo, ele não ia ter problema com ninguém, porque todos iriam assumir o prejuízo, todos iriam tratá-lo de forma tolerante, e ele nunca seria confrontado naquele problema dele. Então veja, a imperfeição nossa, esse conjunto de imperfeição e desse trabalhar do Espírito, é exatamente a receita que Deus preparou para que a igreja dele fosse edificada, a igreja gloriosa, irmãos. Eu gosto de ler as cartas de Paulo aos Coríntios, porque era uma igreja, olha, que eu acho que pastor nenhum nunca imaginou pastorear, de problemas assim dos piores que você pode imaginar. Mas o apóstolo Paulo começa falando: aqueles que são eleitos, santificados, chamados segundo a vontade de Deus, e santos, glorioso, porque esse é o ponto de vista de Deus para a sua igreja. Deus olha a obra consumada, Deus, ele é o Senhor de todo o tempo, então ele vê as coisas prontas. Ele não é como a gente que vê o meio, mas ele vê já o final de todas as coisas. Amém? Amém? Eu tenho problema de solidão aqui em cima, irmãos, eu tenho que ouvir amém. Brincadeira, irmãos, saber se vocês estão aí, vocês não me abandonaram. Então veja, irmãos, o objetivo de Deus é trabalhar com você dentro da igreja. Agora, sabendo disso, irmãos, o que eu queria falar hoje, essa foi a introdução, era por que mesmo tendo consciência disso, eu acredito que o que eu falei aqui não é novidade para ninguém, porque muitos ainda decidem andar fora da igreja, não aceitam os irmãos, decidem se excluir da comunhão, se excluir da comunidade. Então eu queria falar com você 5 pontos aqui, por que essas coisas acontecem, amém? Quantos pontos, irmãos? Amém, glória a Deus. 5 motivos porque as pessoas se excluem da comunhão, se excluem da igreja. Você sabe, nós lemos aqui no versículo 5 que há um espírito de unidade. Então, se há um espírito de unidade, há também um espírito de desunião, um espírito de querer andar longe. E por que essas coisas acontecem? Então, eu vou falar para você o primeiro motivo aqui, por que as pessoas não desejam, não toleram, não querem andar junto. Primeiro deles,
não toleram o defeito dos outros. Esse é o primeiro motivo. Aliás, é o mais comum. Quando você pergunta para o ímpio, quando pergunta para alguém que está desviado, alguém que está longe da igreja, o primeiro motivo que ela alega é esse: eu não vou para a igreja porque lá é um bando de hipócrita, ou porque lá tem fulano que fez isso ou fez aquilo. A primeira razão que as pessoas utilizam para não andar junto com a igreja é porque elas não toleram, não querem conviver perto do defeito das outras pessoas. Agora, irmãos, como eu falei, o grande exercício de você conviver com pessoas imperfeitas, primeiro, é você entender que você também não é perfeito. Esse é o maior. Se você não entendeu, se você for embora hoje e não entendeu nada da pregação, se você entender isso, eu estou feliz, irmão. Você tem que falar assim: eu tenho que aceitar o meu irmão, porque eu também tenho defeito. Pode não ser o mesmo, aliás, geralmente não é, mas você também tem defeito. Então, para você conviver com pessoas imperfeitas, o pressuposto é você entender que você também tem defeitos. E esse exercício destrói a sua justiça própria. E quando você destrói a justiça própria, você abre caminho para a graça de Deus. Irmão, se há algo que anula a graça de Deus em nossas vidas, é a nossa justiça própria. Então esse grande exercício de você conviver com pessoas imperfeitas, pessoas que fazem aquilo que não te agrada, é extremamente proveitoso para a nossa vida cristã, porque é ali que nós crescemos e entendemos a graça de Deus. A Bíblia fala que nós devemos aceitar aos outros da mesma forma que Jesus Cristo nos aceitou. E ainda que nós não tivéssemos defeitos, você ia falar: mas um dia eu tinha defeito, Jesus me aceitou, então eu tenho que aceitar os outros. Sabe, irmãos, é feio demais quando alguém cheio de defeitos, ela está reclamando o defeito do outro. Aliás, se fosse do mundo, eu ia falar: você não tem espelho em casa, cara? Né? É tão gritante isso. Mas o primeiro motivo porque as pessoas se excluem da comunhão, se as pessoas se excluem da igreja, é porque elas não toleram o defeito das outras, não aceitam, estão cheias de justiça própria, estão atrás do lugar onde as pessoas são perfeitas. Aliás, conta a história que o cara falou assim: olha, o dia que você achar essa igreja perfeita, não vai lá não, para você não atrapalhar eles. Perfeito é só no céu, meus irmãos. Aleluia. Mas esse exercício da imperfeição, esse exercício da tolerância, irmãos, é o que Deus quer colocar no nosso coração. Sabe, quando você aceita o defeito do seu irmão, você está dizendo: eu também tenho defeito, eu não posso exigir nada. Aliás, tem a história, perdão que eu não coloquei aqui a referência, mas daquele centurião que tinha uma dívida com o rei vai lá e perdoa ele. E aí ele chega no seu servo que tinha uma dívida muito menor e ele não perdoa. E aí o rei, ouvindo aquilo, fica indignado e manda prender aquele... Era um centurião, Andressa? Você que estava ouvindo, eu ouvi de você que estava ouvindo essa pregação. Daquele centurião, manda prender ele: olha, eu perdoei tanto de você e você não deu conta de perdoar tão pouco, você não entendeu nada da graça. Parábola do servo. Só do servo? Do servo que devia ao servo, do servo que não perdoa o conservo. Sabe, irmãos, nós temos que entender e aprender a termos tolerância, tolerar o defeito dos outros, entender que esse é o plano de Deus para nós. Segundo motivo, irmãos, por que alguns irmãos se excluem e não querem participar da igreja e acabam se excluindo da comunhão? Porque não querem se expor. Então o primeiro motivo é o motivo dos outros, é o pecado dos outros. Mas o segundo motivo talvez seja o seu próprio pecado, seja a vida oculta, seja alguém que não quer se expor às outras pessoas. Sabe, isso pode até durante um tempo funcionar, mas eu aprendi na igreja em células que é impossível alguém fingir por muito tempo, porque nós somos relacionais, irmãos. Eu me lembro que quando eu era adolescente, jovem, eu frequentei por 10 anos uma igreja onde eu entrava e saía. É claro que era uma igreja de uma cidade grande, mas eu entrava e saía e ninguém me conhecia. E eu também não conhecia ninguém, era maravilhoso. Tinha que prestar conta para ninguém. Agora, numa igreja em células, numa igreja relacional, você vai se expor. Não adianta você botar máscara. Uma hora você
você vai tirar a máscara para alguma coisa, vai esquecer ela e nós vamos saber quem você é. Mas isso é maravilhoso, irmãos, porque é aí que Deus vai começar a trabalhar no seu caráter. Deus não trabalha com quem usa máscara, irmãos. Deus não pode abençoar quem se relaciona com Ele se escondendo. Mas a maravilha da vida em comunidade, da koinonia, da igreja, é quando você cai as máscaras e você passa a ser quem você verdadeiramente é. E aí Deus pode trabalhar. Mas muitas pessoas não querem. Falar, eu não vou na igreja não, porque claro que ela não vai falar que é por isso, né, irmãos? Claro que ela vai dar uma outra desculpa, mas essa é uma razão. Pessoas que não querem se expor a um relacionamento, pessoas que não querem prestar conta, né? Eu vou lá naquela igreja lá na videira, aí se eu falto no culto segunda-feira, o pastor está me ligando aqui para saber porque eu não fui. Eu não quero prestar conta para ninguém. Irmão, isso é maravilhoso. Tem alguém que cuida de você, né? Aliás, Caim falou assim, quando Deus pergunta, né, onde estava Abel, eu falei, eu lá sou tutor, eu sou babado, meu irmão. Você é sim. Deus nos colocou para cuidar uns dos outros. E essa é a vida da igreja, é a vida compartilhada. Nós prestamos conta uns para os outros. Você tem nome, você tem história. Nós nos conhecemos, irmão. Você sabe quem eu sou, você sabe onde eu vivo. E nós vivemos essa vida compartilhada, um conhecendo o outro, um ajudando o outro. Aliás, a Bíblia fala, olha, se você tem um pecado, confessa para o seu irmão para que Deus te perdoe. Tamanha é essa aliança que nós temos uns com os outros. Que a Bíblia também fala que nós somos um corpo, e se uma parte desse corpo está sofrendo, o corpo como um todo sofre. Essa é a igreja, irmãos. O resto é só ajuntamento de crente, amém? Mas um terceiro motivo, por que as pessoas não aceitam viver juntas? Porque elas se excluem da comunhão. Terceiro motivo, porque elas são individualistas. Ai, ai, ai. Segura na cadeira aí, meu irmão. Vou tomar um gole aqui de água. Irmãos, nós estamos num país extremamente individualista. E aliás, se eu te falar que o mundo caminha cada vez mais para o individualismo. E vou falar que essa pandemia que aconteceu no ano passado só aumentou o individualismo. Tudo hoje é impessoal, tudo você faz à distância, tudo você evita o contato. E eu digo mais, hoje com o avanço das mídias sociais, onde você tem essa sensação de estar cercado de pessoas, quando na verdade você só tem relacionamentos que são frágeis e superficiais. Onde que o diabo quer chegar com isso, irmão? O diabo quer trazer isso aí para o seu relacionamento com Deus, para o seu relacionamento com a igreja. Você já parou para pensar? Essa geração superficial de hoje em dia, ela vai transferir esse relacionamento, esse nível de profundidade no seu relacionamento com Deus. E cada vez menos as pessoas, elas se tornam sociáveis, elas buscam se aprofundar no conhecimento, mas cada vez mais elas estão individualistas, apenas pensando em si. E não existe nada maior para combater isso do que a igreja do Senhor. Sabe, não tem como. Se você vai viver em igreja, você vai ter que abrir mão do seu individualismo. Mas se você não quer abrir mão do seu individualismo, então é melhor você procurar uma outra religião. Porque o céu vai estar cheio, irmão. Em nome de Jesus. Vai estar lotado de gente de Tampa, irmão. Vai ter gente pra caramba. Se você gosta de ficar sozinho, é melhor você procurar aí uma outra religião oriental, que os caras gostam de meditar sozinho. Mas a igreja é andar de galera, irmão. Como disse o outro. Jesus só andava de turma, meu povo. Sabe, porque isso é a comunhão. Não há espaço para individualismo. Aliás, quando a divindade cria o homem, já fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus já era uma tríade, Deus já é triuno, ou seja, desde esse tempo Deus já era em si uma comunidade. Agora deixa eu dizer, Deus criou a mim e a você para que nós pudéssemos ser a sua comunidade. Deus escolheu a mim e a você. Tanto isso que
Deus, quando cria o homem e a mulher, a Bíblia fala que ele se encontrava com o homem todos os dias. Aí você sabe, o homem peca, Deus tem que ausentar a sua glória do homem para que o homem não morresse. Então logo liberta o povo do Egito, Deus manda construir a arca da aliança para que ele pudesse voltar à sua presença no meio do povo. Deus é um Deus de comunhão. Sabe, nós não podemos ser individualistas, irmãos. Se você quiser desfrutar da bênção da igreja, você tem que abrir mão do seu individualismo. Aliás, qual que é a questão do individualismo, irmãos? É o nosso conforto. Porque quando você é sozinho, você decide a hora que você vai, para onde você vai, como você vai fazer. Mas a partir do momento que você anda em grupo, você tem que ceder ao coletivo. Você tem um compromisso com os seus irmãos, né? Quando você é sozinho, você mora sozinho, você fala, vou acordar a tal hora, vou pegar meu carro, eu vou sair. Agora, se você vive com outras pessoas, se você tem uma família para quem você presta conta, você não pode mais ser individualista. Você tem que decidir as coisas em conjunto. Você vai chegar para o seu cônjuge e falar, você precisa do carro tal hora? Olha, eu estou pensando em tal lugar, tudo bem para você? Eu vou chegar. Sabe, nós temos que abrir mão desse pensamento secular, maligno, que é o individualismo. Andar em igreja é abrir mão do seu individual e viver o coletivo. Amém? Mas você sabe, irmão, é bênção. No começo desgasta, mas depois é bênção. Eu lembro como que eu cheguei individualista na videira, irmãos. Era algo assim extremamente difícil para mim abrir mão disso, mas chegou um tempo, deixa eu baixar o volume aqui. Chegou um tempo, irmãos, que eu tinha tanto prazer na comunhão, que às vezes minha esposa e eu, no dia da folga, queria sair comigo. Falei, amor, vamos na pizzaria. Quando ela se dava conta, eu já tinha passado a mão no telefone, chamado uns 10 irmãos para ir junto comigo. Estava igual Jesus, só andava de galera, irmãos. Que a vida da igreja é isso, há uma bênção em você viver no coletivo, de você viver na comunhão. Mas quarto motivo, porque as pessoas se excluem da comunhão, porque as pessoas não aceitam viver juntas, porque elas não julgam ser necessário, ou simplesmente desconhecem a vontade de Deus. Você sabe, é possível. Eu, por exemplo, não sabia até que alguém me falasse isso. Eu fui descobrir isso aos 30 anos de idade, que a vontade de Deus é a igreja como corpo, uma igreja conectada. Aliás, você sabe, tem muita gente que chama de corpo aquilo que não é corpo, é apenas um ajuntamento de pedaços. Se você for num IML, você vai encontrar todas as partes do corpo lá. Você vai encontrar braço, vai encontrar perna, vai encontrar cabeça, pescoço. O que nos difere, o que faz de nós um corpo, o que é, irmãos? Estarmos conectados. Isso faz de nós uma igreja. Essa é a diferença de um ajuntamento de crentes para uma igreja. Aliás, se você for lá nas cartas de Pedro, ele fala que nós somos um edifício. Aliás, se você for num depósito de construção, você vai encontrar tijolo, você vai encontrar cimento, você vai encontrar areia, você vai encontrar todos os materiais do edifício, mas eles não estão edificados, não estão conectados. O que faz de nós a igreja, a casa de Deus, é estarmos edificados, conectados uns com os outros. Eu sou um tijolo dessa parede, tem um abaixo de mim, tem um acima de mim, tem um à direita, tem um à esquerda, e daqui ninguém me tira, porque eu estou edificado. Sabe, é isso que faz de nós a igreja. Então, muitas pessoas hoje, qual que é o pensamento secular, irmãos? Eles não entendem, acham que, mas pastor, não é necessário, né? Você sabe, há um pensamento, principalmente de pessoas novas que chegam no nosso meio, e eles falam assim, eles perguntam, pastor, qual que é a programação da igreja? Aliás, eu preparei para os irmãos, pastor Júnior, tem uma brochura lá com os horários e tal, se os irmãos pudessem depois na saída lembrar de pegar ali, eu esqueci de distribuir antes, né? Mas por que as pessoas pegam a programação da igreja e elas acham que é como se fosse um menu de um fast food? E ele acha assim, não, eu vou nesse aqui,
mas esse aqui não, eu não quero, esse eu quero. Deixa eu dizer, tudo que Deus serve à mesa é para você comer, tudo que a igreja faz é para você ser edificado. Então veja, a gente às vezes pensa que não é necessário participar do culto, pensa que não é, vai lá comunhão, lá na casa do pastor é tão longe, sabe? Tudo tem um propósito na edificação, amém? Quantos já ouviram falar da igreja de Atos? A igreja mais poderosa que já pisou nessa terra aqui. Mas eu creio que a glória da segunda casa vai ser maior. Eu creio que nós vamos viver um avivamento maior que o da igreja de Atos. Mas sabe, existe uma fórmula que está em Atos 2, que passa despercebido por muitos, que a Bíblia fala o seguinte: e eles perseveravam na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Veja, a Bíblia coloca comunhão de tamanha importância quanto a doutrina. Eu não estou menosprezando a doutrina, mas você sabe, crente intelectualizado, ele é Bíblia, ele sabe de tudo, mas ele não tem a comunhão, então está faltando uma asa nesse avião. Avião sem uma asa não decola, falta o elemento da comunhão, falta a vida de Deus. A vida de Deus se manifesta no meio da comunhão. A Bíblia fala: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não adianta, sozinho tem o seu valor, tem o seu tempo com Deus, mas o poder de Deus se manifesta na coletividade, no corporativo, irmãos. Então é importante nós andarmos juntos, sabe? Mas tem pessoas que não julgam, pastor, eu não acho tão necessário isso. Fala, irmão, eu também não acho, mas isso não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que Deus fala. Sabe, nós temos que parar de achismo. Existem coisas que estão na palavra de Deus, e Deus manda que nós fiquemos juntos. Sabe, é importante a gente levar a sério as coisas. Sabe, como eu falei, esse trabalhar de Deus, ele só acontece na igreja. Aliás, a grande questão hoje são as pessoas, os crentes de YouTube, né? O cara não vai mais no culto, ele não vai mais, não sai mais da sua casa, e ele é ministrado lá do seu sofá, no YouTube, e ele escolhe. Aí o pastor começa a falar uma coisa que está confrontando, ele dá um clique ali, pausa o cara, já muda de pregador, sabe? Você pode ter a teoria, mas a prática é aqui. Você vai praticar aqui, sabe? Aqui é o lugar onde você vai colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então é extremamente importante que nós congreguemos, amém? Que número que eu estou, irmãos? Vocês estão atentos. E o quinto, irmãos, eu não podia deixar de falar isso, mas a Bíblia também considera essa hipótese, e nós temos que falar. O quinto motivo, porque alguns não ficam juntos e não permanecem na igreja. Em 1 João 2,19 fala assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. Então simplesmente, alguns não ficam porque não são nossos, não nasceram de novo, não têm a vida de Deus, e nunca vão conseguir se adaptar a viver na igreja. Infelizmente, isso é algo que existe. Não adianta você querer falar das coisas do Espírito para quem não nasceu de novo. Aliás, nós vivemos num tempo onde é muito fácil você simular ser um crente. Sabe, havia uma época no Brasil que crente era quase um bicho, né? Você via um cara lá de terno no domingo, com uma Bíblia debaixo do braço, é crente. Mas hoje, você abre no YouTube, tem até cara piadista que não é crente imitando crente. Então veja, existe gente que não é convertido, mas é convencido. E essas pessoas precisam verdadeiramente de conversão. E a Bíblia fala que existem pessoas que vão nos deixar, porque simplesmente não eram dos nossos. Não experimentaram o espírito de unidade, porque nunca experimentaram as coisas de Deus. A Bíblia fala que as coisas de Deus são espírito e vida. Não adianta, se você não é espiritual, se você não recebeu o novo nascimento, de você absorver isso. Então haverão perdas sim, irmãos, porque infelizmente faz parte, são decisões pessoais. Então esse é o quinto motivo, porque simplesmente não eram dos nossos. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você e tem falado,
porque essa é a vontade do Senhor. E por fim eu queria deixar o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, no verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele anda na luz, temos comunhão uns com os outros. Irmãos, essa é a marca da igreja. Você fala, a santidade é a marca da igreja. Você sabe, a santidade ela é uma consequência. Mas a marca da igreja é a unidade, irmãos. É a unidade, que vos ameis uns aos outros, Jesus falou. E nisto sereis reconhecidos meus discípulos. Você sabe, tem um ponto da santidade, quando as pessoas começam a alardear a santidade, que ela se torna uma propaganda negativa da igreja, como falasse para o ímpio, para a pessoa que quer se converter, não vem aqui, nós não aceitamos você. Não, mas o que a marca da igreja nos dias de hoje, deixa eu falar uma coisa para você, o mundo olha isso nas nossas vidas, é o espírito de unidade, que sejamos todos um, assim como Jesus é no Pai. Amém, meus queridos? Eu queria que você se colocasse de pé.